E para falar sobre o assunto da vocação humana hoje, eu recebo aqui Frei Diego Martins Bastos, que vai conversar conosco hoje. Primeiro, Frei, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bem-vindo Romero. Antes de mais nada, Frei, eu queria conversar com o senhor a respeito de uma frase que nós separamos para definir bem esta vocação humana e conversar com você aí em casa também. Então vamos acompanhar agora esta frase tirada da Bíblia também, que você vai acompanhar com a gente agora lá. Vocação humana. Antes de nascer, te conheci. Pois é, quando a gente é chamada a vocação, Frei, a gente logo imagina que vocação está muito ligada ao sacerdócio, ao religioso, mas não, a vocação é também essa vocação humana de sermos chamados a sermos humanos também. E que Deus nos conhece, não é mesmo? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Bianca. Bom dia aos telespectadores do Bem-vindo Romero. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você essa manhã para falar um pouco sobre vocação, como você está falando, está definindo aqui também. Eu penso que vocação é muito falado e as pessoas se assustam, como você disse, porque todos já pensam padres, religiosos, consagrados, e a vocação humana vem em primeiro lugar. Atualmente eu trabalho como formador dos seminaristas da minha congregação. Eu sou da congregação dos Irmãos dos Pobres de São Francisco e eu digo para todos eles que entram para fazer parte da nossa família, antes de ser um bom religioso, seja um bom ser humano, em primeiro lugar. Então o chamado à vida é um chamado divino. Então todos nós devemos viver segundo esse chamado divino, nos doando, sendo solidários, compreendendo o outro, tendo empatia. Eu penso que a vocação nasce daí, do colocar-se no lugar do outro. Esse colocar no lugar do outro... O senhor passa o copo para o senhor, por favor, claro, para poder servir um suco também para o senhor, por favor. Obrigado. Aqui. Agora, eu penso também que essa vocação humana seja justamente isso. Por favor, o senhor pode me passar o copo para eu servi-lo? Esse serviço, se colocar a serviço do outro, é imprescindível na vocação humana. Define-se aí também a vocação humana, Frei? Com certeza. Com certeza. Dom Bosco, um grande santo da igreja, dizia: Deus nos colocou no mundo para os outros. Então, quando eu exerço essa minha função de me abrir ao próximo, me abrir à vida, me abrir à criação divina, com toda a criação, eu penso que nós estamos vivendo bem a nossa vocação, interagindo com as pessoas, compreendendo, como você colocou o exemplo do por favor, muito obrigado. Quando eu me interesso pelas pessoas, isso é vocação. Demonstrar esse interesse é uma coisa que, infelizmente, a gente tem visto pouco ultimamente, não é? Pois é. A gente, às vezes, tem a vida corrida, atribulada, é entendível muitas vezes, porém, a gente tem que parar um pouquinho para prestar atenção e conseguir olhar o outro nos olhos e enxergar no outro o ser humano, não é, Frei? Nós ligamos, eu gosto de brincar que nós ligamos o acelerador, nós não paramos vezes, mais. Verdade. Então, nós somos escravos do despertador, do relógio, do celular. Agora a gente prepara o celular para despertar. Então, nós não conseguimos mais parar, sentir um alimento, o sabor de um alimento, de uma boa conversa com pessoas que nós amamos. Enfim, nós estamos muito acelerados, não estamos vivendo o presente. Viver o presente também é algo muito fundamental. Sim. E como é que eu posso exercer a minha vocação humana na minha profissão, por exemplo? Porque é interessante a gente falar que vocação e profissão são coisas diferentes. Elas podem e devem estar unidas, porque a gente sabe que quando a gente acerta a nossa vocação, tudo fica muito mais fácil na nossa vida, a gente fica muito mais feliz. E até a nossa profissão é exercida de maneira mais feliz. Porém, como é que eu posso exercer a minha vocação humana na minha profissão? Eu penso que primeiro incentivando as crianças, os jovens a fazerem o que eles sonham, né? Colocando, incutindo no coração das crianças, dos jovens, que eles devem viver os seus sonhos, os seus projetos. Isso já começa a alimentar neles a possibilidade de poder ser quem eles são de verdade. Eu já penso que nasce daí. E depois, na minha profissão, fazendo o que eu gosto, eu vou fazer com amor, eu vou vir com prazer, eu vou vir com alegria. Tudo que eu fizer, mesmo nos momentos difíceis, nas dificuldades, vai ter um outro sabor, vai ter um outro contexto. E, padre, a vida comunitária, ela está... Padre, não, desculpe, Frei. A vida comunitária está muito também ligada à vocação humana, porque é se colocar a serviço, né? Aliás, a gente até fez um convite via WhatsApp para quem puder mandar aí para a gente fotos de pessoas que fazem parte da comunidade, que são ministros da Eucaristia, ajudam em trabalhos pastorais. Esta doação
também é, sem dúvida nenhuma, mostrar a sua vocação humana, mostrar a que você veio. Bianca, Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Eu vou trazer para o âmbito eclesial, que é o que nós participamos. Eu penso que quando você participa da vida da igreja, seja como leigo, seja como consagrado, seja como sacerdote, o ideal é promover a vida. Promovendo a vida, fazendo com que as pessoas se sintam amadas por Deus. Então a comunidade ela tem um papel fundamental na libertação do coração do homem, das suas angústias, das suas aflições. Quando alguém se sente acolhido por um religioso, por um membro ativo da comunidade, às vezes aquela pessoa chega aflita, angustiada, depressiva, nunca se viu falar tanto de depressão como nos dias de hoje. Então, quando essas pessoas nos procuram e chegam até nós, são corações quebrados que precisam muito da nossa atenção, do nosso olhar amoroso. Então, a vocação comunitária auxilia muito a vocação humana. Quando a comunidade está interagindo e consegue compreender a aflição, consegue ler o coração daquela pessoa, com certeza a comunidade está ajudando muito o desenvolvimento humano daquela pessoa. E quando a gente fala, por exemplo, essa frase que nós começamos a nossa entrevista, que fala a respeito de antes de nascer, te conheci. Deus prepara a gente com muito carinho para também chegarmos aqui e exercermos essa nossa vocação humana, não é, Frei? Exatamente. Deus nos chama, eu acredito que quando nós somos escolhidos, seja para qualquer profissão, seja para qualquer atividade, tem um propósito divino, tem algo interior. Eu sinto que quando eu entrei no seminário, eu estava dando continuidade a um projeto interior que eu não conhecia, é um mistério divino. E o mistério é mistério não porque é algo que eu não sei o que é, mas é porque quanto mais eu falo, eu não consigo achar palavras para definir aquilo. E é até bom que a gente não defina, né? Então, esse chamado de Deus, ele aconteceu com você. Você é uma comunicadora, uma pessoa que leva alegria, sorriso para tantas pessoas. Imagine quem está assistindo esse programa agora em outro lugar, em outro estado, e espera ouvir o seu bom dia. Então, Deus te deu um dom, essa vocação de levar alegria, esperança. Com certeza você não tem noção do alcance da tua mensagem e como você toca o coração das pessoas. Essa vocação originária que você tem leva a vida para as pessoas, de um sacerdote. A gente não tem dimensão do alcance, você está pregando, está celebrando, está tocando a vida de pessoas e você está sendo comentário depois no almoço delas, porque algo que foi dito tocou o coração. Enfim, gerou um sentimento bom, religou ela a essa experiência divina. Nossa, aquele padre hoje na missa falou que eu sou amado por Deus, aquele padre falou na missa que eu sou uma pessoa tão especial, ele disse que eu tenho um dom bonito, nunca tinha pensado nisso. Então isso é lindo, é lindo. A gente, aqui no Bem-vindo Romeiro, a gente gosta muito, claro, de falar para você que está aí do outro lado da telinha. E falar o quanto realmente você é importante para a gente. Porque, Frei, se não tivéssemos as pessoas do outro lado da tela, nós não teríamos razão nenhuma de estar aqui. E veja como é importante a gente saber da nossa vocação humana, que somos, sim, importantes para Deus, importantes uns para os outros. Nós aqui nos unimos em oração e desta forma a gente exerce também a nossa vocação humana, cuidando um do outro, olhando o outro com mais carinho. Então, quando a gente percebe, Frei, que a vocação humana, ela é nossa, ela é inerente, ela nasce conosco a partir do momento em que nos tornamos pessoas, como é bom a gente ter essa certeza de que a gente exerce a nossa vocação já desde o nosso nascimento, né? Vocação gera frutos, né? Então, é bonito quando a gente é feliz na vocação, exercendo a vocação e vai percebendo esses frutos, pessoas que são tocadas, pessoas que dão um retorno dessa motivação interior, dessa experiência interior. E, como eu disse, a gente não tem noção da dimensão, né? E muitas vezes, inclusive, a gente fica meio confuso com isso, porque a gente até entender direitinho a nossa vocação, o nosso caminho a seguir, existem muitas dúvidas, muitas incertezas. E é exatamente por isso que muitas vezes a gente fala de vocação direcionado ao jovem, porque é nessa fase de saindo da infância para a adolescência, nessa fase da juventude, que realmente surgem as descobertas
descobertas. E é nesse momento em que a gente procura essa nossa vocação, né? Então, como é que a gente faz, Frei, para poder, de repente, ter essa direção, esse caminho a seguir, tendo essa noção de buscar a nossa vocação e encontrar a nossa vocação? Como é que a gente faz para poder ter essa direção? Engraçado, porque você falando me remeteu ontem, eu fui presidir uma missa em Taubaté e um jovem, penso que uns 23, 24 anos, me procurou ao final da missa e falou: Frei, eu namorei 8 anos e eu terminei meu namoro e agora eu estou fazendo um acompanhamento vocacional no seminário. E começou a chorar. Sim. E disse assim: eu estou tão aflito porque está tão difícil. E ele perguntou para mim: isso melhora? Eu falei: não. Não. Eu tenho quase 16 anos de vida franciscana e nesses 16 anos sempre o questionamento, as aflições, as preocupações, a cobrança, tudo isso faz parte da vida, né? O compreender a vocação humana também é saber lidar e aceitar aqueles momentos de sombra, de dificuldade que surgem, que brotam. Então, sabendo lidar, não se cobrando demais, não sendo tão duro demais, mas compreendendo que são naqueles caminhos tortuosos que nós conseguimos viver bem a nossa vocação, né? Na dificuldade do dia a dia, no desânimo, continuando dizendo sim, mesmo quando está triste, perdido, aflito, sendo luz. Sendo luz. E a gente é convidado a ser luz todos os dias, sem dúvida nenhuma. Frei, obrigada pela presença aqui, por contar um pouquinho para a gente também sobre a vocação humana. Obrigado você, Bianca, obrigado àqueles que estão nos acompanhando hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam fazer uma experiência bonita na vida de vocês, compreendendo a vocação, que é um chamado de amor, acima de tudo. Amém. E saiba você aí em casa que a Editora Santuário também ajuda você a discernir essa vocação sua, a descobrir a sua vocação. Inclusive para falar sobre direitos humanos, ética teológica e direitos humanos da Editora Santuário aqui, para você entender realmente um pouquinho mais sobre a vocação humana. E, é claro, também tem a novena vocacional para você rezar aí também, inclusive rezar em família, rezar na comunidade, para ter esse avivamento vocacional. Então a gente agradece aí a Editora Santuário por trazer para a gente esses temas. E se você quiser conhecer mais, é só ligar no 0800 16 0004, que é o telefone da Editora Santuário, para você também conhecer mais a respeito das vocações.